Gênesis 37. E Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Vejam que Jacó habitou justamente em Canaã, tá? As 12 tribos, filhos de Israel, permaneceram no Egito, né? Deus ama todas as nações. Depois Israel ele foi lá para o Egito, né? Como a gente vê a história de José e tal. Eles ficaram muito tempo, ficaram meio milênio praticamente no Egito. A origem de Israel, né? Você viu que eles foram para Canaã, mas depois foram para o Egito. Por causa daquela questão da visão de José, da seca que teve, né? Vamos lá. Origem de Israel. Ezequiel 16, que é um texto bem interessante, diz assim: Ainda veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, faze conhecer a Jerusalém seus atos abomináveis, e dize: assim diz o Senhor Deus a Jerusalém: A tua origem e o teu nascimento procedem da terra dos cananeus. Teu pai era Amorreu e tua mãe Eteia. Pai Amorreu, mãe Hitita. Essa passagem funciona em dois níveis. Primeiro, é correto associar Jerusalém, pelo menos a cidade de Jebusita, a origens políticas dos amorreus e hititas do norte da Síria. Essa relação é estabelecida a partir de uma menção dos textos de El-Amarna. Porém, em um nível simbólico, ao confrontar Jerusalém com a sua ascendência mista, conectando a 3 dos 7 principais povos que habitam Canaã. Deus identifica tanto a cidade quanto seus habitantes como extremamente corruptos. Quando a terra foi conquistada, era responsabilidade dos israelitas expurgá-la de suas tradições idólatras. Mas em vez disso, o povo tornou-se exatamente como as nações que eles deveriam ter expulsado. Aí tem o verso 4 aqui. E quanto ao teu nascimento no dia em que nasceste, não te foi cortado o umbigo, nem foste lavada com água para te limpar, nem tampouco foste esfregada com sal, nem envolta em faixas. Ninguém se apiedou de ti para te fazer alguma dessas coisas. Compadecido de ti, porém, foste lançada fora do campo, pelo nojo de ti no dia em que nasceste. E passando eu por ti, vi-te banhada no teu sangue, e disse-te: ainda que estás no teu sangue, vive. Sim, disse-te: ainda que estás no teu sangue, vive. Eu te fiz multiplicar como o renovo do campo, e cresceste e te engrandeceste, e alcançaste grande formosura. Aí formaram os teus seios, e cresceu o teu cabelo, contudo estavas nu e descoberto. Então, passando eu por ti, vi-te, e eis que o teu tempo era tempo de amores, e estendi sobre ti a minha aba, e cobri a tua nudez, e te dei juramento, e entrei num pacto contigo, diz o Senhor Deus, e tu ficaste sendo minha. Então te lavei com água, alimpei-te do teu sangue e ungi com óleo. Está falando de como tratou, né, Israel. Outra coisa que eu quero deixar claro aqui, pessoal, que Deus falava também com outros povos, tá? Essa coisa que o Deus da Bíblia é exclusivista, não. Várias pessoas não israelitas se destacaram mostrando fé, lealdade e coragem. Exemplos, a Ruth era moabita, tá? Escolheu seguir Deus e cuidar de sua sogra, israelita. Ruth, inclusive, ela tem um livro. Ela é mulher e é estrangeira e tem um livro na Bíblia. Assuero, rei da Pérsia, e Esther, sua rainha, também são figuras importantes, com Assuero e sendo um líder e Esther sendo uma defensora do povo judeu. E tem um livro chamado Esther, né? Além disso, Naamã, um general sírio, é conhecido por sua experiência com o profeta Eliseu, que o curou da lepra. Temos aqui a Ruth, Naamã, né, Assuero e Esther. Outros exemplos, a escrava da esposa de Naamã, que foi instrumento para que Naamã encontrasse Eliseu. A rainha Esther, que intercedeu pelo seu povo contra o plano de Amã, que era um ministro do rei Assuero. Amã, um ministro do rei Assuero que planejou o extermínio dos judeus, mas foi derrotado, e a escrava moabita de Noemi, que cuidou de Noemi e Ruth e tornou-se sua confidente. Outros textos também na Bíblia. Aqui já é Novo Testamento, no caso, né? Gálatas 3:28, não há judeu nem grego, escravo nem livre, homem nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. Romanos 3:29, Deus é Deus apenas dos judeus? Ele não é também o Deus dos gentios? Sim, dos gentios também. Salmo 72,
Verso 17: Permaneça o seu nome eternamente, continue a sua fama enquanto o sol durar. E os homens sejam abençoados nele, todas as nações o chamem bem-aventurado. Bendito seja o Senhor Deus, o Deus de Israel, o único que faz maravilhas. Bendito seja para sempre o seu nome glorioso. E encha-se da sua glória toda a terra. Amém e amém. Findam-se aqui as orações de Davi, filho de Jessé. Salmo 67. Deus tenha misericórdia de nós e nos abençoe, e faça resplandecer o seu rosto sobre nós, para que se conheça na terra o teu caminho, entre todas as nações a tua salvação. Louvem-te a ti, ó Deus, os povos, louvem-te os povos todos, alegrem-se e regozijem-se as nações, pois julgarás os povos com equidade e governarás as nações sobre a terra. Deuteronômio 10. Pois o Senhor vosso Deus é o Deus dos deuses e o Senhor dos senhores, o Deus grande, poderoso e terrível, que não faz acepção de pessoas nem recebe peitas, que faz justiça ao órfão e à viúva e ama o estrangeiro, dando-lhe pão e roupa. Pelo que amareis o estrangeiro, pois fostes estrangeiros na terra do Egito. Amós 9:7. O Senhor Deus diz: Povo de Israel, eu amo o povo da Etiópia tanto quanto amo vocês. Assim como trouxe vocês do Egito, eu também trouxe os filisteus da ilha de Creta e os arameus da terra de Quir. Ou seja, mesmo esses povos politeístas, Deus lhe tinha apreço. Isaías 19, verso 19. Naquele dia haverá um altar dedicado ao Senhor no meio da terra do Egito, e uma coluna se erigirá ao Senhor na sua fronteira. Isso aconteceu na época de Onias III, tá? Flávio Joséfo fala aqui, ó, uma profecia de Isaías que havia predito 100 anos antes que um judeu edificaria no Egito um templo em honra ao Deus Todo-Poderoso, fortaleceu ainda mais o seu desígnio. Onias, filho de Onias, sumo sacerdote, constrói no Egito um templo semelhante ao de Jerusalém. Isso aqui foi Onias III. E servirá isso de sinal e de testemunha ao Senhor dos Exércitos. Olha aqui o verso 21. E o Senhor dará a conhecer ao Egito, e os egípcios conhecerão o Senhor naquele dia, e o adorarão com sacrifícios e ofertas. Ao verso 25. Porquanto o Senhor dos Exércitos os tem abençoado, dizendo: Bem-aventurado seja o Egito, meu povo, e a Síria, obra das minhas mãos, e Israel, minha herança.